Pessoal, dessa vez o vídeo vai ser sem a bonequinha. Para quem assistiu os outros com a bonequinha, é um formato diferente aí que eu tentei. E que tô me experimentando, na verdade, assim, para saber o que dá mais certo, o que eu fico mais à vontade, mas talvez cada mensagem tenha um estado de espírito diferente e eu queira passar de uma maneira diferente aqui no canal. E essa mensagem nesse vídeo hoje, eu acho que é um pouco mais séria, talvez, ou eu hoje esteja um pouco mais séria. Primeiro contar, assim, uma história que aconteceu comigo, para a gente ver qual o tamanho da diferença de quando a gente está um pouco mais apropriado do próprio corpo e o corpo sendo um instrumento de guia, um instrumento sensorial de guiança e de proteção. Vocês vão entender por quê. No mesmo relacionamento com a mesma pessoa, nas fases iniciais, quem tem um ímpeto muito grande do dever, assim como eu, vai entender o que é isso, de se esforçar muito numa relação para dar amor, para dar acolhimento, para ser justo com aquela pessoa. Isso é também uma questão de gênero, porque esta função de cuidado é atribuída à mulher, então a mulher é responsável pelo bem-estar daquela pessoa, ela é responsável por atender emocionalmente todas as necessidades daquela pessoa, enfim, enquanto ela recebe menos de volta, em grande parte das vezes, não estou falando que é todas, mas é uma questão de gênero que tá aí, né? E nesse momento dessa relação, eu realmente dei muito de mim e eu não percebi que eu estava muito cansada, fisicamente mesmo, né? Energeticamente, porque eu sentia que a pessoa não fazia o mesmo esforço para se regular emocionalmente, não fazia o mesmo esforço para sublimar questões, não tinha a mesma conexão com a espiritualidade, para pegar as mensagens, trabalhar na vida, mudar, se conectar, ser justa, pensar sobre os próprios padrões, etc, etc. Então, o que aconteceu? Eu peguei grande parte desse trabalho para mim, fazendo sozinha esse esforço, né? Só que eu estava movida por uma sensação de dever, de que eu devo, de que eu deveria fazer assim, né? E isso, de novo, uma questão de gênero e uma questão particular dessa história, porque o começo não foi assim, o começo foi eu recebendo muito e dando pouco e depois me sentindo em dívida e passando a doar muito, né? E isso se estendeu, essa fase de hiperdoação se estendeu pra caramba, né? Até um ponto que eu simplesmente, não foi nem por uma decisão consciente, mas foi por chegar no limite mesmo e falar simplesmente não dá mais. Senti realmente que eu não tinha mais energia, como se o combustível tivesse acabado mesmo. E no esgotamento. É ruim chegar nesse tipo de precisar chegar no limite para comunicar que tá, por muitas vezes, ultrapassando o limite e chegando mais perto e tem um momento de estopim onde você é obrigado a parar. Então, se você consegue ver isso antes, você se poupa e poupa a pessoa também desse colapso, né? E, bom, mas naquela época eu não consegui por essa sensação de dever muito grande, que tem muitos detalhes dessa história aí, que eu não vou contar aqui, mas para dizer o seguinte, eu não estava percebendo essa desigualdade também de entregas, né? Passamos um ano sem se ver, sem trocar. Depois desse um ano a gente voltou a se comunicar. E dentro desse período que a gente passou distante, eu tive muito trabalho de regulação emocional através do corpo mesmo, muito trabalho de apropriação do meu corpo,
e das emoções que moravam nele e de perceber as necessidades que estão ali, porque para muitas pessoas isso pode não ser tão natural assim. Para muitas pessoas que estão acostumadas a dar muito de si, se esforçar demais e não cuidar tão bem das próprias necessidades enquanto cuida das dos outros, isso pode não ser tão natural assim, né? Atender e ouvir as suas necessidades. Então eu fiz um baita trabalho em relação a isso, de ouvir cada necessidade do meu corpo e de fornecer para ele o que ele precisava, seja acolhimento, descanso, diversão, esse tipo de coisa, na medida que eu conseguia ouvir e compreender e dar. Eu comecei a ficar essa aliada, né, do meu corpo e ele de mim. E aí quando a gente se reencontrou, eu com essa pessoa, deu para manter uma relação por um tempo de uma maneira equilibrada, se vendo pouco e tal, 1 ano separados, depois 1 ano se vendo pontualmente, eu colocando exatamente no limite da onde eu conseguia manter uma relação com uma troca equilibrada, se vendo pouquinhos dias, aqui e ali com um espaço grande entre um encontro e outro. A gente foi passar 15 dias juntos, no final do ano, depois desse tempo, né? E eu achei que estava tudo bem, estava tudo muito no seu lugar, muito bem equilibrado já, controlado, tudo sob controle. Mas quem não viu os vídeos anteriores não vai entender essa referência. Mas que agora me deu uma vontade de interpretar de novo. Mas esse convívio foi reatando algumas dinâmicas que aconteciam anteriormente desse desequilíbrio, de estar consciente, de se trabalhar e daquilo que eu troco, daquilo que eu... O que é aquilo que eu dou para outra pessoa? O que está saindo de mim? Está saindo compreensão, acolhimento? Está saindo afeto, empatia? Ou está saindo raiva, chateação, irritação, disputa, rejeição? E se tá saindo esse monte de coisa ruim, talvez não seja para a pessoa que você tem que direcionar isso. Talvez seja uma coisa de você com você mesmo. Se não é a pessoa que está fazendo propositalmente, então eu senti estas coisas vindo dessa pessoa que não estava muito consciente, não era uma pessoa muito consciente dos teus atos, e eu, de alguns meus, talvez, eu não me sinto bem de fazer essa diferenciação, mas enfim, vou me permitir aqui, vai. Não estava consciente disso, tanto é que eu falei depois e a pessoa não percebeu que ela estava fazendo isso e não foi a primeira vez, então eu já vi muitas vezes isso acontecendo, né? Existe diferença, tô falando para mim mesma, né? Existe, tá tudo bem a gente enxergar as diferenças de nível de consciência entre as pessoas. Ponto. Essa pessoa não via que era isso que ela estava me oferecendo naquele momento, essas coisas ruins, no meio de um monte de coisa boa, né? Que geralmente é assim, as relações, quando começam a ter esse limbo, né? Entre o bom e o ruim, e nunca é só ruim, porque se fosse só ruim a gente não permanecia, né? Mas quando o bom vem com o ruim, a gente não consegue abrir mão de tudo, porque tem ali aquilo que também é bom. Enfim. E foram 15 dias que minha energia despencou até o chão. Meu corpo não tinha vitalidade, minha cabeça era tomada por pensamentos ruins, eu não tinha ânimo para fazer aquilo que eu estava empenhada, que eu tinha planejado fazer.
eu não tinha alegria para aproveitar os momentos bons, porque tinha outras pessoas ali que eu queria me conectar, familiares, que é de muito tempo que a gente não se via, e eu queria ter alegria para fazer uma troca ali, né? Tudo isso despencou. A gente passou 15 dias, depois de 5 eu já estava nesse estado. E aí, o que a gente pode pensar, né? Lá atrás, na primeira fase, mesmo sentindo baque, eu dizia para mim mesma que eu tinha que continuar, que eu tinha que dar mais, que eu tinha que me esforçar mais. Por aquela pessoa, pela relação, pela maneira que eu enxergava a pessoa, né? Tipo, dar mais fichas, mais créditos, e a relação, dar mais crédito para a relação. Então, uma cegueira mesmo, uma despreparação para entender o quanto aquilo estava me custando e tirando energia de onde eu não tinha. E esta outra fase, mais adiante, 2 anos depois, bastou 5 dias para o meu corpo desligar. Dá todos os indícios dizendo que não estava bom. Ele retirou a energia, a minha energia, porque eu acredito que quando o corpo sinaliza que aquele caminho que você tá não é para você, ele tira energia. Então você não consegue mais mover em direção a ele. Ele tira quando a tua alma está calibrada e o teu corpo também. Então o que aconteceu? Eu simplesmente calibrei esse corpo para que ele me enviasse as comunicações dele de uma maneira mais direta. Então eu simplesmente parei de abafar todas essas coisas, os sinais do corpo e a sensação dele falando eu tô cansado, por exemplo, ou tô para baixo, tô triste. Parei de falar para ele não, vamos, vai ser bom, é bom. E deixei acontecer. E ele retirou toda a energia. E aí é que eu acho que existe a mensagem mais preciosa pra gente, que a mulher principalmente, que é o seguinte: quando você fica histérica, que é o que dizem, né, histérica, quando você fica com ciúmes, porque é uma das coisas que aconteceu também comigo, quando a gente tá numa relação desigual, a gente fica insegura, com ciúmes, cansada, desenergizada. A gente fica com nóia na cabeça, pensando bobagem. O que é isso? Isso é a reação de uma mulher louca, como dizem, né? De uma mulher desequilibrada. Então vamos passar a entender que esse desequilíbrio é, na verdade, tua maior força. Porque esse desequilíbrio é o teu corpo dizendo: eu não vou deixar você permanecer num caminho que não lhe faz bem. Eu vou entrar em curto, eu vou dar pane. E você simplesmente, eu vou te atrapalhar tanto a ponto de você não conseguir mais andar e botar mais energia nesse caminho. Um corpo anestesiado, domesticado, oprimido, não reage. Continua ali, quietinho, ou se adaptando, ou falando, não, eu sou forte, eu sou uma mulher forte, eu posso fazer mais, eu dou mais, e isso e aquilo. E por dentro tá quebrado. Então, vamos valorizar isso, a crise como indicativo, sabe? Então, eu cheguei, e eu acho que é um processo contínuo, neste ponto de prestar mais atenção no meu corpo e nas minhas emoções, através de um exercício contínuo mesmo de contato com elas e de validação. No meio desse processo, eu fiz uma consulta, quando houve esse 1 ano de separação, eu fiz uma consulta com uma taróloga, que ela me falou o seguinte: você vai precisar ficar ainda um pouco mais prostrada, que é, né, você vai ficar ainda
era a carta eu não sei qual era o título, mas era uma mulher deitada na cama, sem energia nenhuma, prostrada. Você vai precisar ficar um pouco mais assim, vivendo o seu luto para ter energia para poder viver sua vida e tudo mais. Por que eu tava falando isso? Eu tava falando do desenvolvimento dessa percepção corporal e tudo mais, né? Porque eu, como sou uma pessoa que me exijo muito, né? Tenho esse lado masculino muito forte, assim. Eu, na época, não queria mais estar em luto pelo término da relação. Eu queria ir pra frente, eu queria fazer coisas. Eu não aceitava aquele luto, não aceitava estar sem energia. Porque do luto é isso. O luto, ele tira realmente energia para você entrar em contato com a tristeza. E aí, ela me deu esse aviso. Depois de meses, eu já tinha passado meses, né? Do término, do primeiro. E aí eu tive que aceitar aquela apatia, aquela prostração. Não sei se existe essa palavra, mas não ter energia, né? Então, aceitar o cansaço e deixar o meu corpo ficar ali. E simplesmente eu fui aprendendo mesmo com bastante, como se eu estivesse no prézinho, porque desde muito criança eu aprendi a me esforçar pra caramba. 9 anos de idade eu tava lavando a minha roupa, senão não tinha roupa para ir na escola no dia seguinte, calcinha, uniforme de escola. Com 12 eu tava limpando casa, e era eu que limpava a casa sozinha, e lavava a louça, e comprava comida, e limpava chão, era eu. Nem minha irmã que estudava e nem minha mãe que trabalhava, e fui escolhida nessa função. Então, foi isso. Desde pequena, aprendendo a ser essa pessoa que não atendia as próprias necessidades porque tinha outras coisas para fazer. E outras coisas da minha história que, quem sabe, eu vou contar aqui ainda mais. Não tinha espaço para as necessidades, né? Então, a partir muito desse luto, assim, né? Aceitar essa... simplesmente só existir e não ser útil para outras pessoas e nem estar ativa, essa ilusão da mulher forte, sabe? Que eu fui atendendo, escutando outras necessidades e tal. E até hoje é um aprendizado, mas eu sinto meu corpo muito mais calibradinho, sabe? E, bom, é isso. Se você entendeu essa mensagem, porque às vezes eu fico com a impressão que talvez as pessoas não entendam, escreve aqui embaixo, me fala o que você compreendeu, o que você entendeu disso. E a gente se vê numa próxima. Um beijo. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e aí percebi que eu não falei uma das coisas fundamentais, que foi: o meu corpo reagiu daquele jeito e eu não permaneci. É diferente, né? De quando você fica, né, nesse estado, você percebe que você não tá bem, e aí você fica e fica naquela tortura, né, naquela situação. Ali, eu só precisava dessa comunicação maior dele, dessa manifestação, e de ter diminuído as barreiras mentais que me forçavam, os condicionamentos e as crenças que me forçavam a continuar ali, por ter valorizado uma outra coisa que é o meu bem-estar, de uma maneira prática e vivencial, nesse tempo que eu me reeduquei corporalmente, e ter passado pela mesma experiência que antes durou 1 ano, e dessa vez durou 5 dias para o meu corpo dar o alarme, e aí eu saí, sabe? E aí eu fazia aquilo que eu precisava para ficar bem, porque mesmo que houvesse afeto, carinho, saudade, né? O apego emocional, o corpo não me deixou ficar ali. Ele simplesmente gritou, né? Então, é isso, contar dos fatos, né? De qual foi a decisão a partir disso, que foi um afastamento definitivo mesmo. Que naquela dinâmica, meu corpo não permite.
mais, sabe? Se torna insuportável pra ele. E é isso. Beijinhos.